Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos tirar dúvidas sobre o recebimento do PIS e do PASEP, benefícios concedidos aos trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos por mês no ano passado. Também vamos saber um pouco mais sobre gestão de arquivos e a importância dessa prática para o funcionamento de uma empresa. Os alagoanos já podem sacar o abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. O benefício é pago aos trabalhadores que receberam, em média, até 2 salários mínimos mensais em 2016. Mas para receber é preciso estar cadastrado no PIS, PASEP ou há pelo menos 5 anos. Quem dá mais detalhes para a gente é a Edilene Queiroz, responsável pelo atendimento ao servidor da CEPLAG. Embora isso esteja regulamentado, tem muita gente que, apesar de ter o direito, esquece dele, né? E isso fica lá represado tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil. A importância dessa convocação e também do Estado se interessar é que realmente o servidor precisa receber e tem todo o direito, né? Com certeza. Esse direito do servidor ele é garantido, né, pela Constituição, na própria Constituição, o artigo 239 da Constituição Federal de 88. Ele, inicialmente, né, já para um termo de explicação maior, o que causa muita dúvida hoje é por que eu sou PASEP, eu sou PIS e não recebo? Vamos iniciar por aí. Bom, o servidor, até 1988, o servidor que era cadastrado, ele tem um saldo de PASEP, né? Que ele recebe quando se aposenta ou alguma enfermidade ou na reserva. Que com o decreto do dia 24 de agosto do governo federal, mulher com 62 pode retirar todo e homem com 65 também, ou doenças, né? Mas o servidor que ingressou no Estado após o ano de 88, ele não tem um saldo, mas ele tem o direito dele garantido de receber o abono quando este servidor se encaixa dentro dessas normas. Quais são as normas? Justamente, ele tem que estar cadastrado pelo menos 5 anos, não ultrapassar os 2 salários mínimos vigentes, ou seja, no ano de 2016, ele não pode ultrapassar os 2 salários mínimos para ter direito no ano de 2017 ao abono vigente. Está relacionado na RAIS, corretamente, que o que é a RAIS? É a Relação Anual de Informação Social, que o Estado passa essas informações para o governo federal. Através dessas informações, o governo vai disponibilizar ou não o abono ou rendimentos. O abono para aquele que não ultrapassou os 2 salários mínimos, o rendimentos para aquele que ultrapassou, que é cadastrado anterior a 88, e que tem um saldo no Banco do Brasil. Esse valor, qual é a origem, qual é a fonte de receita desse fundo? Esse fundo é um fundo de participação, não é? No caso do PIS, é uma participação das empresas. No PASEP, hoje em dia, já não existe mais esse digamos assim, esse depósito nas contas do servidor. Foi como eu falei anteriormente. Esse depósito, ele foi até 88. Tanto para o PIS como para o PASEP. Hoje o servidor ele detém o direito dele a partir do momento que ele não ultrapassar os 2 salários mínimos. Digamos que seja um 14º salário, né? Digamos não, ele é um 14º salário. Isso pode ser um dia deficitário e cessar esse pagamento desse abono? Se pode cessar. Uhum. Isso depende de regra de lei, né? Justamente. Isso aí, como eu falei, é do governo federal, né? Cessar, ele pode ser, sim, no momento que ele não se encaixar dentro dessas normas, né? Que é não ultrapassar os 2 salários mínimos vigentes. Então, o direito dele de receber o abono está cessado. Muita gente esquece que tem esse direito e não vai pegar. Aí ele perde a parcela, é cumulativa. Como é que esse fundo funciona para a pessoa que negligenciou o recebimento? Ela não é acumulativa.
né? Por exemplo, o ano de 2006, ele termina no dia 30 de junho de 2018. Ou seja, o servidor, ele tem praticamente, porque começou agora em julho, ele tem um ano para fazer essa retirada, tanto do abono como do rendimento. Por isso que é importante esse teto que a senhora falou, de se você está inscrito com carteira assinada há pelo menos há 5 anos, não é? E que seu salário não ultrapassa 2 salários mínimos, não esqueça de retirar nem o PIS nem o PASEP. De jeito nenhum. Se você é PIS, é uma situação. O PASEP é para funcionário público, né? E o PIS é iniciativa privada. Então, não é cumulativo. Então, se você esquecer de tirar um ano, o outro ano você não vai ter 2, vai ser só um. Só um. Esse dinheiro, ele vai para o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o que subsidia o abono do desemprego, né? Então, o servidor, houve uma coisa específica do ano de 2015, que o governo federal estendeu até agora, janeiro de 2017. Isso foi uma coisa específica. Não acontece normalmente, né? E uma coisa é bom ressaltar, que realmente fica muita gente sem ir lá buscar o seu abono, o seu rendimento. Fica imaginando que isso vai ficar acumulativo. Não fica. Isso causa, assim, às vezes, aborrecimentos. O servidor ele fica aborrecido, ele vai atrás desse direito, ele às vezes diz que vai entrar com um processo, mas esse direito dele, que ele teoricamente acha que tem de ficar lá e depois retirar, não vai ter mais. Ele vai ficar um ano lá. No dia 30 de junho de 2018, ele até meia-noite ele ainda tem o direito para retirar. Depois ele não vai poder tirar mais. Bom, então quando ele vai buscar o direito que ele tem, esse dinheiro não é acumulativo e vai fazer parte do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ele volta para o FAT. E, por exemplo, o servidor é uma coisa que causa também muita dúvida. O PASEP, ele é pago pelo terminal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. O PIS, ele vai pela data do nascimento. Então, o que é que ocorre? As pessoas às vezes imaginam, eu não fui no meu final 0, então eu perdi meu direito. A minha data do nascimento passou, eu perdi meu direito. Não, não perdeu. Você tem até, após a sua data, né, o seu final 0, você fica livre para receber o seu dinheiro até o dia 30 de junho de 2018. E às vezes ocorre isso. Em perguntas ao servidor que comparece lá à nossa secretaria, CEPLAG, ele diz, eu não fui porque eu não sabia. Uma outra coisa que é bom ressaltar, por exemplo, o servidor que não foi informado na RAIS, no ano de 2016. A RAIS é o quê? A RAIS é a Relação Anual de Informação Social, que é o que o Estado manda a cada ano, atendendo ao calendário do governo federal, né? Ele disponibiliza uma plataforma para que nós possamos, através dessa plataforma, enviar informações dos nossos funcionários e através dessas informações que o Ministério do Trabalho vai fazer esses cálculos e ver quem tem direito e quem não tem, de receber o abono ou não, né? Então, digamos que esse funcionário, por algum motivo, ele não foi relacionado na RAIS. Ele ficou fora. Ele pode sim nós fazemos uma RAIS retificadora e esse funcionário vai ter o direito dele garantido, sim, né? Ele não foi naquela época, até o dia 3 de março, que é o prazo máximo que o Ministério nos dá para que possamos fazer essa RAIS, mas ele não perde o direito dele. Ele é só nos procurar. Foi no Banco do Brasil. O Banco do Brasil informou, você não foi informado na RAIS. Foi na Caixa Econômica. Por quê? É bom também salientar isso. O servidor público, ele imagina a seguinte forma, eu sou servidor público, necessariamente eu sou PASEP. Não, não é só assim. Você pode ser servidor público, mas você, antes de ser servidor público, você era inscrito no PIS. E o CGC da empresa anterior é menor do que a empresa hoje do Estado. Você pode continuar na Caixa, sim. Temos vários servidores assim. Ele continua na Caixa. Ele não perde o direito. Ele pode ter, então, as 2 inscrições. Ele não vai ter as 2 inscrições. Ele vai ter um administrador diferenciado. Ou seja, no meu caso, eu sou PASEP. Mas ele pode ser do Estado
e está com a inscrição dele na Caixa Econômica. A administradora dele é a Caixa Econômica. No caso do servidor seletista? Não, independente. Independente? Independente. Nós temos servidores públicos... que em vez de PASEP é PIS. Que em vez de PASEP é PIS, justamente. Entendeu? E se ele tiver as duas situações? Por Aí... exemplo, ele está na iniciativa privada e ele é servidor público. Sim. O que é que ocorre? Isso ocorre muitas das vezes lá, né? Porque ele chega lá e diz, eu não tive direito a receber. E aí nós temos como ver isso? Nós temos um site que se chama Consulta Trabalhador, onde nós incluímos esse número do PIS ou do PASEP, que ele vai nos dar, e ele nos diz, você trabalhou no ano de 2016 na empresa X e também na empresa Y. No somatório, você perdeu o direito ao seu abono. Entendeu? Nós temos como ver isso sim. Quando acumula e também acumula salário, justamente. Aí obviamente passou do teto, não passando perde o direito. Teto, agora, né? O dinheiro que fica, por exemplo, se a pessoa não vai buscar, se ela ultrapassou a média dos 2 salários mínimos, esse dinheiro volta para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e ele só recebe quando se aposenta? É isso? Não. Esse dinheiro ele não é acumulativo. Administrado? Ele não vai voltar para a conta dele. Ele volta para o FAT. Certo. A conta dele vai continuar estável. Com e o que já tinha. Que se recebe quando se aposenta? Bom, falar no meu caso, por exemplo, quando eu me aposentar, eu vou ter o meu saldo lá. O meu saldo relativo até 88. Até 88. Porque de 88 para cá... Não há mais. Não há mais. A distribuição de cotas. Não há mais a distribuição de cotas. A minha distribuição de cotas foi até o dia 5 de outubro de 88. Só. O que eu tenho lá hoje é estável. O que eu tiro hoje é o meu rendimento, em cima daquele saldo que eu tenho. Aí vem a dúvida de muita gente. Por que eu não tenho saldo? Aí, como eu já te falei, por conta da Constituição, que acaba com a distribuição de cotas e cria o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Bom, então é ficar atento ao calendário, tanto do PIS-PASEP, o PIS, no caso, é com a data de nascimento. De nascimento. O PASEP com o final da inscrição. O final da inscrição. Se for 0, e assim sucessivamente. Nós temos o calendário que é disponibilizado, né, pelas instituições financeiras, no caso a Caixa, no caso o Banco do Brasil. E esse servidor, é bom deixar claro que o servidor que tem dúvidas, nós estamos lá para atender, independente dele estar com o número dele ou não. Por quê? Porque nós usamos o site do Banco do Brasil e é onde nós temos como ver a inscrição desse servidor, no caso, o PASEP. Nós não temos como ver um servidor que pertence exclusivamente à Caixa, a não ser que esse servidor já tenha sido do Banco do Brasil e migrou para a Caixa. Conversamos com a Adilene Queiroz, responsável pelo atendimento ao servidor da CEPLAG. Obrigado. Tá? Daqui a pouco vamos saber um pouco mais sobre gestão de arquivos e de que forma ela pode otimizar o funcionamento de uma empresa. Voltamos já.